Eu sou Jaqueline Mânica e esse é o podcast Mentes que Conectam, gravados aqui nos estúdios da RDC TV. E eu trago como convidados o programa de hoje, recebe aqui a Natália Schifino, falei correto? E o Sérgio Vinícius Aguiar. E o tema da nossa conversa é Gerações distintas convivendo juntas. Quais os pontos positivos e quais são os desafios? E para ilustrar, né, vamos ilustrar, porque nós vamos falar aqui de histórias em quadrinhos, né? Daqui a pouco nós podemos ver se tem alguma história em quadrinhos sobre gerações. Mas deixa eu apresentar a Natália Schifino. É formada em administração pela URGS. Natália experimentou uma pluralidade de ramos na sua caminhada, se encontrando nas áreas de marketing e de relacionamento, principalmente movida pelo desafio que é lidar com o engajamento. Hoje é gestora de comunidade da UOL Aceleradora e composta por mais de 150 startups aceleradas e 400 investidores anjos, constantemente envolvida com inovação, tecnologia e solução de problemas. Natália, ela é parte da geração Z e desempenha o papel de curadora em eventos renomados como o Web Summit e NRF, há 2 anos pela FFX Group. Seu perfil inquieto e interesses pelas transformações na forma de viver e no comportamento de consumo humano contribuem para a sua atuação, onde ela busca compartilhar insights e impulsionar mudanças significativas. E eu preciso fazer um adendo que eu conheci a Natália num evento lá em Gramado. E eu estava aqui brincando, a gente estava aqui no momento cafezinho nosso, aqui, um momento antes, e que como foi bacana, assim, realmente foi eu acho que das melhores apresentações do evento, com um conhecimento de causa, e trazendo assim elementos bem importantes sobre as questões que nós vamos conversar aqui. E agora eu vou apresentar o Sérgio Vinícius. Ele deve achar que é a mãe dele que está chamando ele. Porque né, é Vinícius Aguiar, né, mas aqui o É. nome todo, vamos dar aqui a honraria, o nome todo, Sérgio Vinícius Aguiar. O Vinícius, ele é professor de matemática e há 10 anos ele criou o Dois Quadrinhos. Hoje, um dos principais canais de HQS do país, com mais de 100 mil inscritos. Há 7 anos, ele está entre os votantes do troféu HQ Mix. Foi embaixador da CCXP 22 e já entrevistou Neil Adams. Depois ele vai explicar aqui, para quem não é do ramo, né, Pode quem é deixar. essa pessoa. Eu fui stalkear lá, fui olhar, mas vou deixar que tu conte, né? E o seu gato se chama Açaí. Gostei do gato dele. Pô, deu uma vergonha agora dessa biografia, porque veio a da Natália com todo um requinte, busca oportunidades, falou um pouco sobre ela e eu botei. Tu podia ter cortado a parte do gato. Eu podia ter te pedido Eu isso. achei Ok. tão bacana, porque vocês sabem que eu estava escutando esses dias, acho que é a Ana Lúcia Galvão, e ela estava trazendo, acho que fizeram uma pergunta para ela de se Platão fosse vivo, né, o que ele sentiria? E aí ela disse assim, olha, eu acho que ele ia ficar meio frustrado. E aí eu peço perdão, porque eu não estou olhando aqui tudo, né? Eu sou daquelas pessoas que às vezes contam a piada meio pela metade, né? Mas o que eu achei muito interessante foi a reflexão, porque ela faz uma chamada de atenção que é o quanto hoje as pessoas não sabem da sua identidade. E aí ela diz isso, né? Que quando a gente pergunta para uma pessoa quem tu és, né? Me fala de ti, a gente vai dizendo os cargos, né? E isso foi muito legal quando eu estava olhando aqui como a Natália se apresentou, de trazer o encantamento dela e tu trazer o gato, né? Eu acho que é uma coisa muito bacana, assim, né? Claro que o nosso podcast aqui ele tem esse viés que é a gente falar sobre as questões do desenvolvimento profissional, mas o centro são as pessoas. E aí eu achei assim essa junção aqui de que nós estamos, essas mentes que estão conectadas hoje, eu achei sensacionais, porque eu acho que são histórias diferentes e eu acho que tu trazer a tua carreira vai ser muito bacana também. Acho que a gente já estava aqui numa conversa enquanto nós estávamos aguardando ficar tudo pronto aqui para vocês que nos acompanham. Mas então exatamente a gente entrar nisso, assim, de que vocês possam falar um pouquinho mais
de como é que vocês construíram, como é que tu chegou nessa questão dos quadrinhos, sendo né, uma pessoa que estudou matemática, né? Qual é a Aham. relação da matemática com os quadrinhos? Natália, assim, dessa tua inquietude, dessa tua vontade de olhar e de estar impactando. Então, agora a palavra está com vocês, vou parar aqui de falar e trazer para a gente poder aprender um pouco e pegar carona aí com vocês. Acho que a Natália pode começar? Perfeito, vamos lá. Então, muito prazer, é um prazer estar aqui, foi um prazer receber esse convite, né? E também os elogios em relação à palestra lá em Gramado. Foi um momento super importante. Vou contar sobre mim, então, evitando nomes de cargos. Então, entrei ali na faculdade em 2018, me formei no ano passado. Sempre tive muito essa coisa de pegar muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, então fiz parte da empresa júnior, fiz parte da minha empresa no colégio também. O que é a minha empresa, Natália? Minha empresa é um projeto da Junior Ah, da Achievement. mini empresa. Isso. Ah, eu entendi minha empresa. Também fiquei pensando, caraca, na época do colégio... Ela já tinha uma minha empresa. Da mini. Ah, tá, da Junior Achievement, Isso, tá. aquele projeto da Junior Achievement no ensino médio, né? Então, sempre, comissão de formatura, grêmio estudantil, sempre peguei muitas coisas para fazer. Trabalhei com consultoria, então, com 2 anos, foi esse o meu início aí da jornada profissional. E logo depois já entrei na UOL, que eu estou, então, há 3 anos hoje na UOL. Comecei como estagiária, hoje já estou como gestora lá dentro. E aí, em função dessa relação aí com inovação, eu fui para o Web Summit em 2021, pela UOL. Fui junto com um grupo de curadoria, né? Fui junto com a FFX. Então, já comecei a me meter ali nos curadores, dar uns pitacos, enfim. Nesse ano também começou a se falar muito sobre geração Z, sobre o impacto que o comportamento dessas pessoas estava tendo no mundo e no que estava bombando, no que estava sendo mais consumido. E a FFX viu essa oportunidade aí de colocar, de fato, pessoas da geração Z para falar. Então, hoje tem 2 pessoas na FFX como curadoras da FFX Z, que a gente fala, que sou eu e a Júlia Xavier. Então, a gente tem feito esse trabalho aí de trazer uma visão nossa, né, pessoal, de curadoras, de pessoas dessa geração, estando dentro de contextos da geração Z. E também, óbvio, nossa visão estudando o comportamento de consumo, estudando todo o espectro geracional, que é o que a gente tem feito desde que recebeu esse convite. Então, mais ou menos é isso. Acho que esses eventos são super importantes aí para se manter atualizada, me manter uma profissional atualizada. E é um prazer estar aqui com vocês. Que coisa ansiosa. boa, né? E só antes da palavra, né, Vinícius, porque como né, muito do nosso foco é realmente fazer essa questão das pessoas poderem pensar sobre o desenvolvimento, sobre porque trajetória profissional é trajetória de vida. A gente está falando de vida. E aí, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas eu não tenho experiência. E tu quantos anos tem? Eu tenho 23. 23 anos. O que tu acha aí, Vinícius? Hein? Imagina que eu vou chorar aqui, né? Se tu também, se imagina eu. Mas tu traz isso, a vivência, o quanto que tu tirou proveito da tua experiência escolar, o quanto que tu tirou proveito da tua experiência acadêmica, e o quanto que também tu respeitou uma característica, que tu deve ser uma pessoa curiosa. E uma pessoa que tu disse, eu sou inquieta, eu gosto de fazer as coisas, né? Tu traz isso na tua apresentação, que essa é uma outra coisa muito legal e que essa geração de vocês traz. Na hora que está se apresentando, também eu já falo ali quais são os meus sonhos, qual é o meu propósito, e não é só dar um pouco as descrições, né? E isso já vem, isso é a aprendizagem que a gente tem que fazer com a geração Z. Então vamos escutar o Vinícius, não, a gente já empolga aqui, já vai, mas poder escutar também da matemática aos quadrinhos. Eu acho que esse momento vai ser meio decepcionante para quem está vendo, que imagina que, ok, né, foi um planejamento de trocar de carreira, fama, YouTube, 100 mil inscritos. Na verdade, não teve nenhum tipo de planejamento para eu ir parar nos quadrinhos. Eu gostava de quadrinhos, né? Eu sempre li. E eu morava muito afastado, não tinha ninguém para conversar sobre quadrinhos. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um canal no YouTube. E naquele período, há 10 anos, não existia um canal de quadrinhos, sabe, para as pessoas se informarem. Sabe, o que está acontecendo? O que tem na banca para a pessoa ler? O que tem na livraria? Na época, enfim, nas livrarias que tinha aqui em Porto Alegre, não tinha nada assim. Aí eu pensei, ok, se já não tem ninguém, eu quero falar sobre quadrinho. Minha namorada da época
estava cansada de me ouvir falar de quadrinho, porque é um negócio, enfim, Coitada. eu precisava falar com alguém e manter meu namoro e, ao mesmo tempo, fazer algo que não existia. Eu comecei um canal. O fato de eu ser professor de matemática foi muito bom, porque eu já tinha uma renda, né, a partir do meu trabalho no Estado. Então, eu consegui comprar uma câmera legal, um gravador de áudio bacana, e eu fui estruturando o canal. Né, claro, o investimento mesmo em comprar os próprios quadrinhos. E a partir daí foi uma trajetória bem ao natural. Assim. No começo era um vídeo por semana, só para me divertir. De repente, acho que com 4 anos de canal, eu descobri que eu conseguia fazer link patrocinado, como sites fazem, né? Enfim, que a pessoa trabalhar com, como é que se diz? Tipo um associado das lojas, das livrarias. Nisso, sabe, a coisa começou a escalonar. Quando eu vi, eu já tinha 10 anos disso, eu já era uma referência no Brasil, né? Eu seguidamente eu sou chamado para eventos e tal, então é bem legal. E é isso, gente. Aconteceu o modo mais natural possível. Até o fato de eu ser professor de matemática é bom, porque o meu diferencial no YouTube é porque eu tinha uma boa eloquência, eu conseguia falar com alguma facilidade. Então, acho que eu tinha alguma habilidade para ser um apresentador de vídeos, né? Por conta do trabalho como professor. E aí foi fluindo muito ao natural, assim. Hoje o canal tá andando muito bem e tal, estou bem contente. E tu continua como professor? Continuo como professor, eu sou professor em Viamão, professor concursado, né? E, não sei, né, gente? Em tempos de internet é sempre bom tu manter aquele emprego seguro e tal e continuar, né? Mas, às vezes, toda semana vem aquele bichinho assim dizendo: ô Vini, pô, larga esse trabalho, vai 100% no canal, todo dia fazer vídeo, que legal. Mas tá tudo bem, tá? Eu tô conseguindo dar conta de tudo, incrivelmente estou conseguindo manter tudo funcionando. Mas esse é um outro conceito que tem. Por isso que a gente hoje, quando fala em carreira, antes a gente falava, hoje nós usamos a expressão carreiras. Uhum. Porque justamente isso, eu posso ter trilhas. Hoje eu tenho uma carreira de comunicadora. Quando que eu pensei nisso? Sendo uma psicóloga tradicional e apesar de já vir para o mundo das organizações e trabalhar saúde e qualidade de vida no trabalho, nos ambientes laborais, no desenvolvimento profissional, mas são carreiras, sou professora, então nisso somos colegas. E tem um ponto aí, Vini, que gerou curiosidade, que é a tua entrevista com uma figura de renome mundial. Pelo que eu vi, estudei, porque daí isso que é legal, a gente vai estudando a curiosidade. Eu acho ser curiosa, eu acho uma competência necessária, é uma competência para os próximos anos, que o pessoal de Davos coloca como uma competência necessária. Mas daí eu fui fuçar um pouquinho quem era e tal, e pessoa que repaginou, super-heróis. O Neil Adams é um cara muito importante pro Batman. Ali nos anos 70, ele foi um cara que... Porque hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas com esse Batman super sombrio e tal, beleza? Mas naquela época, ali nos anos 70, o pessoal estava muito focado na série de TV. Vocês lembram aquela série de TV mais tosca, entre aspas, do Batman? Tem aqueles Paul, aquela parte mais bem-humorada. O Batman era um palhaço naquele período, era aquele personagem mais bobo. O Neil Adams foi o cara que colocou o Batman nesse eixo de ser o cavaleiro sombrio e tal. Né? Ele começou uma caminhada que depois, com o passar do tempo, outros autores pegaram o personagem, mas ele foi o cara que basicamente causou essa revolução. Ele é muito importante também na questão dos direitos dos quadrinistas nos Estados Unidos. Ele brigou muito com a Marvel, com a DC. Foi um cara que falou, não, a gente tem que ser bem pago, tem que ter, sei lá, coisas básicas de um trabalhador que na época não tinha, até porque não era uma indústria tão grande assim, né? No sentido de... Não tinha uma mentalidade, até as pessoas tinham vergonha de dizer que eram quadrinistas. Não tinha essa mentalidade de ser uma grande profissão, né? Então foi bem legal entrevistar o Neil Adams. Ele é um cara... É impressionante, assim, porque o nome do meu vídeo é Neil Adams Show. Porque ele senta, ele domina. O cara é literalmente uma lenda. É falar com um cara que... Nossa, e infelizmente ele nos deixou. Isso... 2022. Um pouco depois da entrevista. Eu estudei. E foi, enfim, essa entrevista foi em São Paulo, na CCXP, né? Todo ano eles trazem grandes quadrinistas. Já veio um dos criadores de The Walking Dead, já veio caras muito grandes assim dos quadrinhos. E essa foi, eu acho que eu nunca vou conseguir repetir algo tão grandioso, porque Neil Adams, enfim. Nunca diga nunca, né? A gente não sabe. Olha, daqui a pouco tu vai ser o grandioso. Já pensou, mentes se conectam, depois a gente vai ter essa lembrança, né, Natália? Depois você vai poder dizer, né? Olha, aquele cara lá teve. Mas, gente,
Pensando assim, só eu ia entrar no tema, mas eu acho que tem um aspecto aqui que é super bacana o que acontece, que são as conexões. Que quando a gente vai conversando, e por isso que a gente diz que o mundo que a gente vive hoje é muito em rede, que a gente sempre tem um ponto que liga. E quando nós estávamos aqui conversando, nos preparando para entrar aqui, vocês estavam falando e tu trouxe, Natália, que muito da tua estratégia de aprendizagem foi pelos quadrinhos. E o Vinícius trouxe uma série de dados também, assim, do quanto que os quadrinhos são potentes em alguns lugares. Só dá um pouco da gente poder trazer um pouco, que foi uma conversa de bastidor que eu acho que bem bacana aqui, do pessoal também poder estar vendo, porque às vezes tem pessoas que dizem assim, mas eu não gosto de ler. Né? Mas tu não gosta de ler um tipo de literatura e fica preso numa crença limitante e não experimenta outras formas. Exato. Ah, Legal. Então, assim, tenho um irmão mais velho, ele é 3 anos mais velho, aprendeu a ler antes de mim, óbvio. E ele sempre foi muito engolidor de livros, assim, ele lia muito, muito, muito. E quando eu não me identifiquei muito com esse hábito, a minha mãe não curtiu muito, assim, que ela achava que era algo legal, então ela me incentivou de diversas maneiras. Uma delas foi assinando, então, fazendo uma assinatura dos gibis da Turma da Mônica. Então eu li, nossa, eu tive todos, depois lançou a Turma da Mônica Jovem, eu lia todos, eu tenho alguns guardados que eu tenho, assim, uma memória afetiva. E aí estava contando para o Vini que um dos meus primeiros contatos ali com a língua inglesa, junto ali enquanto eu fazia uma escolinha, enfim, foi através de uma edição que eles fizeram na Turma da Mônica, que a gente assinava e vinha mensalmente 3 gibis com a mesma história, em inglês, em português e em espanhol. Então eu lia ali em inglês, o que eu não entendia eu conseguia consultar exatamente na mesma página do gibi em português. Foi algo que me abriu as portas aí para essa língua de uma maneira que também foi super positivo para mim na época. Não tinha nem noção, né, do que eu estava fazendo, mas foi realmente uma estratégia bem importante de aprendizado. E hoje em dia é um formato que me chama atenção, assim, por ser mais legal. Assim, tenho um pouco mais de hábito de leitura hoje, menos do que eu gostaria, mas versões de livros famosos que eu encontro em quadrinhos costumam me chamar atenção aí para comprar e consumir de uma maneira mais fácil. Eu fiquei muito feliz com a tua fala, já que eu também, Natália, claro, mas que tu comentou que as pessoas têm uma crença limitante na hora de consumir os quadrinhos. Isso é um problema, se a gente for, já que é a temática, né, um problema na minha carreira, vamos dizer assim, porque as pessoas têm uma noção de que quadrinho, beleza, eu vou ler, que nem a Natália estava comentando, beleza, eu li Turma da Mônica, mas ela não parou na Turma da Mônica. Ok, apareceu o Diário de Anne Frank, que tu comentou em quadrinhos, e aí ok, é uma linguagem que eu conheço, vou consumir esse clássico em quadrinhos. E é literalmente outra mídia. Quadrinhos pode ter uma história, sei lá, eu trouxe aqui um Conan. Conan, ele é violento, tem nudez, tem sangue, tem tudo que um filme teria. Mas as pessoas têm uma certa dificuldade. Parece, não, quadrinho é algo que a criança vai consumir. Enquanto isso, na França, por exemplo, existe um mercado de quadrinhos absurdo, gigantesco. É cultural para eles ler quadrinhos, sabe? É uma forma de arte. E se a gente parar para pensar, agora vou ser meio babaca talvez, é até mais complexo que a literatura, no sentido de que aqui tu tem que juntar a arte, literalmente arte, enfim, tinta, pincel, etc., com as palavras. Não é algo tão como... Claro, cada linguagem tem sua complexidade, mas eu acho que quadrinhos é um ponto ímpar que tem muitas possibilidades. Enfim, se é algo que tem arte, por que não é considerado uma arte mais requintada, sabe, quanto as outras? Então, é isso, foi bem legal a tua fala, assim, porque ela não tem preconceito com quadrinho. não, eu não tenho, e até te falei, né? E aí foi um esclarecimento das conversas de bastidores, o pessoal dizendo quando é que eles falaram isso, que parte que eu perdi, então só situando, que eu penso às vezes de uma forma de falar sobre carreira em quadrinhos. E aí tu diz, não, eu não faço, eu só trabalho com essa questão da crítica, do olhar, do livro, né? Esse é o teu papel, né? Sim. Tu não é o cartunista, né? E eu acho sensacional. E se a gente for pensar em termos de aprendizagem, porque hoje, em alguns momentos, eu acho que nós estamos queimando etapas, principalmente daí com as crianças, quando a gente joga as crianças somente para vídeo. Porque o vídeo tu tem uma rapidez de transformação que o cérebro às vezes não está pronto. Então eu penso que a gente precisa se estimular de diferentes formas. Então acho acho muito bom tudo isso. Assim, eu fico muito feliz e essa é uma das questões como eu me sinto feliz trabalhando e como eu me sinto feliz de não ter parado em crenças limitantes.
porque talvez eu dissesse assim, mas eu sou psicóloga, como é que eu vou me expor, fazer coisas diferentes? E esse espaço aqui tem me dado uma possibilidade de poder ver, olhar, conhecer pessoas novas, me aproximar de outras. Então, e conhecer histórias, que eu acho que é maravilhoso. Eu adoro aprender também ouvindo histórias. E eu estava vendo agora, a gente só voltando aqui no nosso tema aqui, e que é a questão da convivência das gerações, dos desafios das gerações. Como é que vocês hoje veem isso? Nós temos aqui gerações... Quantos anos tem, Vinícius? Posso te perguntar isso lá? Claro, 35. Então nós temos aí gerações em fases distintas, que pegaram movimentos contextuais históricos diferentes. Quais são os desafios que vocês veem, que tu vê, Natália? Quais são os desafios que tu vê dessa relação geracional com essa tua experiência e o olhar do varejo? Claro. Então, até para situar, assim, em relação ao espectro geracional, a gente tem hoje a geração alfa, a galera que está nascendo agora, eles têm até 14 anos, 14, 15 anos. A geração Z, então, tem aí entre 15, 27, 29 anos. A geração Y, que é os millennials, tem aí entre Dói 30 e 45 anos. Não doa, por favor, tá. senão eu vou ter que sair daqui, né? Boa. A geração X, então, tem dos 45 ali aos 65. E depois, a partir de 65, a gente tem os baby boomers. E a gente até... Eu tenho estudado bastante sobre isso, né? E dá para perceber em relação a quantidade de pessoas que está nascendo hoje é muito grande, assim, e a expectativa de vida, obviamente, está aumentando muito. Então, tem gente que fala que existe uma tendência da inversão da pirâmide etária, né? Na verdade, eu não sou uma especialista nisso, mas eu acredito muito mais na verticalização dela. Então, cada vez mais a gente vai ter mais pessoas, cada vez mais a gente vai ter a mesma quantidade de pessoas vivas na mesma época por geração. Isso é muito poderoso, né? Hoje a gente vê uma quantidade muito menor de baby boomers comparado à geração alfa, por exemplo. Quanto mais essa discrepância vai diminuindo, mais as relações se tornam mais intensas, né? E a gente tem a oportunidade de se conectar com pessoas de gerações diferentes. A gente tem visto muito esse movimento, assim. Então, a geração... Hoje, se a gente for olhar na população mundial, a geração Z, junto com a alfa, ela já é quase 50% da população mundial, 47% da população mundial. E a população alfa, mundialmente, já ultrapassou a quantidade de pessoas da geração Z, sendo que a geração Z já nasceu todas, né? Então, a gente tem aí 15 anos de nascimento de geração Z e 10 anos só de nascimento de alfa. Teoricamente, teriam mais 5 pela frente. Então... tem muita gente nascendo e é isso, assim, acho que a quantidade de pessoas, ela torna o fator influência muito mais forte, né? Então, as gerações que estão... Acredito muito nisso, assim, as gerações que são nativas digitais, estão vivendo, experimentando as tecnologias novas com mais facilidade, estão tendo mais acesso a essas transformações, estão recebendo com menos impacto, né, do que já vi, do que está acontecendo agora, elas estão influenciando todas as outras gerações de uma maneira incrível, assim. A gente vi um dado, inclusive, na NRF, sobre a indústria de jogos, que nos próximos anos a geração que vai segurar o crescimento da indústria de jogos é mais os baby boomers em comparação com a geração Z. Então, assim, é uma influência de que, na minha percepção, está todo mundo experimentando as novas tecnologias, as coisas novas, as coisas que estão mais fáceis de fazer, as coisas que estão mais difíceis de fazer. E está todo mundo se transformando junto, sabe? Então, inclusive, falando um pouco de desafio, assim, eu fiquei muito desconfortável na NRF do ano passado, que eu ouvi muitas pessoas falando sobre a geração Z como pessoas, assim... Cara, não consigo entender vocês. E chegava gente, inclusive do grupo da FFX, para mim perguntando, me explica. Muitas vezes vem perguntas assim, tu é da geração Z, decodifica para mim. E eu fico assim, cara, é uma geração inteira, sabe? A quantidade de pessoas que tem. Acho que esse é o grande desafio e que eu
ando vendo um movimento contrário para isso, é muito gratificante ver isso, mas esse movimento de a gente estudar os impactos geracionais, estudar o que aconteceu antes, o que está acontecendo agora, traz um impacto muito grande nisso, assim. Então, a gente conseguir diminuir as barreiras, né? E o fator demográfico está mostrando isso. Então, se a gente tem uma geração alfa, a geração X, ela teve 20 anos de pessoas nascendo. A Y e a Z foram 15. A alfa já ultrapassou, então, a geração Z com 10. Então, sabe, a gente está vendo as transformações sendo muito mais rápidas, por isso as gerações estão sendo definidas com menor espaço de tempo, e eu acho que esse espectro ele vai ser, em algum momento, desmantelado. Assim, a gente não vai conseguir definir, botar em caixinhas com tanta facilidade. Então, incentivaria cada vez mais as relações, e acho que o desafio é as barreiras e as crenças limitantes que a gente tem. E muito fácil tu botar um rótulo numa geração inteira, muito fácil. Então, acho que essas coisas que a gente tem visto estão evoluindo, mas iria nessa linha, assim, de esses desafios são, acho, os mais importantes aí para os próximos passos. A gente tem muito a aprender uns com os outros. Maravilha. Depois eu vou pedir para te explicar, vamos ouvir um pouquinho o Vini, né, nessa questão de como é que tu está vendo essa questão assim, desse consumo de quadrinhos, o que mudou nos próprios estilos de quadrinhos, se mudou, se não mudou. Mas depois de poder explicar para quem nos escuta o que é NRF, porque para algumas pessoas é muito usual. Como eu também sou da área de empresas, mas um pouco tem pessoas que não sabem. Já conhecia NRF? Então, só depois traduzir para quem está nos escutando que não é da área. Mas como é que é essa questão geracional, a tua percepção em relação a esse tema? Bom, vamos lá. No meio dos quadrinhos, eu sinto que o que a Natália está falando, dessa mistura, né, entre gerações que acaba acontecendo, às vezes, até onde eu entendi, tu disse que no futuro a gente vai observar uma dificuldade de definir quem é de qual espectro, né? Nos quadrinhos eu vejo muito isso, sabe? Eu tenho um catarse de financiamento, né? Então, basicamente, tem um grupo de pessoas muito queridas, beijo aí para todo mundo, que a gente faz clube de leitura, coisas assim, né, juntos. E aí é muito interessante observar que tem gente de todas as gerações ali, sabe? Basicamente, tu vai ter desde uma pessoa de mais, sei lá, todas as gerações que a Natália citou vão estar ali consumindo, e também tem muito aquele desejo de consumir algo que, sei lá, foi lançado nos anos 80, mas todas as gerações querem consumir aquilo porque é interessante, faz parte da história. Eu vejo assim, tem vários, é que o quadrinho também tem um detalhe que ele é definido em nichos. Então, por exemplo, o nicho de mangá, que é o quadrinho oriental, ele vai ter uma faixa etária mais baixa. E aí os jovens eles se interessam mais por mangá. Se a gente for para esse outro lado, que é o quadrinho super-herói, aí a gente já tem pessoas aí numa geração Y, acredito eu, né? A partir dos... A Y a partir dos 30. Eu acho que eu sinto que está um pouco mais na Y, assim, para cima, porque o quadrinho acabou sendo no Brasil algo, atualmente, muito mais para pessoas que já têm um emprego, já têm condições de consumir aquele produto, né? É um público que já tem que estar trabalhando, porque os encadernados às vezes custam um valor muito alto. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que o movimento é engraçado. A geração mais nova ou gosta de mangá, ou, sei lá, tem muita gente que vê vídeos resumindo o quadrinho inteiro. Entende? Isso para mim é muito surreal. É um vídeo que conta a história. Como assim? Vamos lá. A pessoa não assim, quer ler. Respeita que eu sou da geração mais para lá ainda. Tá? Para mim também é um pouco estranho comentar isso. Mas, por exemplo, esse gibi do Conan, sei lá. Eu sinto que se a pessoa não... Assim, geralmente, então, o mangá interessa mais o leitor mais novo, né? Que é o quadrinho preto e branco, o japonês lida ao contrário. Mas se a pessoa vai se interessar mais se a pessoa quer ler isso, geralmente o jovem tem menos chance dele ler. Ele prefere ver um vídeo completo, que alguém que conta a história para ele, e ele não precisa ler. É muito louco isso. É muito estranho. Tem muito mais público interessado em ver a história completa do que me assistir, onde eu vou tentar instigar o interesse pela leitura. Sabe? Então, isso é o que eu observo da geração mais nova. Entre aspas, a criança está muito mais interessada em ver a história completa ou jogar um videogame do que necessariamente, né, ler e consumir aquela obra. Então, é um pouco assustador para mim isso. Parece um pouco preguiça. E eu acho que esses são os desafios, e por isso que quando eu te assisti, Natália, eu acho que tu trouxe isso, né? E claro que eu me lembro que tu focou bastante na geração Z,
que tem uma série de características dessa geração Z, por exemplo, como querer transparência, como querer... Mas também tem, e foi um ponto que me marcou muito, das contradições, que a geração Z, ao mesmo tempo que quer transparência e que é uma questão de propósito, também em alguns momentos talvez não queira pagar o preço de algumas coisas, né? Foi, enfim, a reflexão que quando eu te escutei palestrando, eu fiquei fazendo ali. Então, eu acho que tem, e eu penso que essas características, cada geração, ela tem sim suas diferenças. Porque não tem como não, porque tu está vivendo um contexto diferente. Então, no momento, isso que está dizendo, assim, a própria questão da alfabetização digital. Eu treinei, eu via meus filhos digitando, eu digitava assim, né? Só com o dedinho. E aí eu via meus filhos assim, né? Aí eu disse, vou aprender. Vou também aprender como é que se faz para digitar assim, porque é isso, porque eu disse, que incrível como é que faz tão rápido. E que nem quando eu aprendi a assobiar, eu olhava as pessoas assobiando e eu disse, mas como é que consegue? Eu disse, mas eu vou aprender. Passei um dia me cuspindo, mas aprendi. Hoje até dá pouco dentro do meu grupo de amigos, eu acho que eu só que continuei assobiando. Mas eu acho que, então, tem uma questão, porque eu não tinha essa destreza. E aí eu fico olhando, assim, eu estava olhando aqui esses teus livros de quadrinhos. Nossa, eu me lembro da época dos quadrinhos com papel fininho, negócio mais roots, né? Então acho que tem um contexto histórico que está acontecendo diferente. E claro que isso traz características comportamentais diferentes. Só que eu acho que esse é o ponto, é entender a diferença sem ficar comparando. Porque o que eu vejo é as pessoas ficarem comparando. Eu quero que o jovem daqui a pouco haja e pense como eu agi e pensava. Não tem como. É uma realidade diferente, né? Não queria... O que vocês acham disso? Exato. Não, eu até acho que, assim, a gente sabe que a geração Z é a primeira que é chamada de nativa digital, né? Então, que nasceu com o celular na mão, ou não na mão, né? No seu rosto, celulares, televisões. E o impacto disso para o comportamento dessas pessoas é, de fato, muito grande, né? Porque realmente tem coisas que são muito mais fáceis de fazer. Inclusive matemática, por exemplo, com o celular na mão. Matemática, cara, Waze é um negócio surreal para quem vivia com mapa. O próprio Google, sabe? As coisas estão... Tem coisas que estão, de fato, muito mais fáceis de fazer. Então, é uma geração que tende a buscar por praticidade, por facilidade, por o que é mais rápido, por o que é mais simples. Mas o que eu vejo muito é que, e aí sem usar de nenhuma maneira o sentido conotativo da palavra, é uma geração interesseira. Então, a gente conhece todas as coisas que estão sendo oferecidas a nós no físico e a gente conhece o que está sendo oferecido a nós no digital. A gente escolhe o que convém no momento que a gente está. E isso faz com que a competição aumente muito, né, entre esses dois mundos. Então, para eu, de fato, ter interesse de ler um livro físico, isso tem que ter uma vantagem clara para mim em relação a ler um livro digital ou assistir um vídeo resumido. Então, para algumas pessoas pode fazer sentido, para outras pessoas pode não fazer sentido, mas o que eu me questionaria é: pega um livro que tem mais interesse em resumos do que ler ele de fato? O que tem nele, sabe? O que pode estar causando isso? Como é que a gente pode alterar essa história para o físico, o livro, estar mais interessante do que o resumo? Sabe? Eu iria nessa linha, assim. Tu explicou o mercado de quadrinhos brasileiro nesse momento. Impressionante. Porque o que acontece, o que está acontecendo com a galera que lê quadrinhos é isso, né? Como eu falei, tem um mangá que é um fenômeno que não tem muito como discutir. Pessoas de todas as gerações, geralmente a geração nova lê mangá, não se importa de comprar. Mas ok, o quadrinho norte-americano, o quadrinho europeu, o resto do mundo, né? As pessoas têm dificuldade de comprar... hoje em dia as editoras têm dificuldade com esse tipo de publicação. Porque, ok, é um gibi com grampo. Eu acho legal, porque é mais barato, é mais simples, eu gosto daquela experiência de comprar todo mês e ficar na expectativa do próximo. Só que isso está caindo em desuso hoje em dia. As pessoas estão mais interessadas no encadernado. E aí vem o que tu disse de tentar trazer um diferencial. Isso acabou sendo um problema, de certa forma, porque as edições agora são mais
são capa dura, com verniz localizado, vai ter um fitilho, vai ter um tamanho oversize, para ser um produto com valor agregado suficiente para ser interessante ter o produto e não ler digital. Porque todas essas histórias estão disponíveis online. As pessoas conseguem ler, inclusive, a versão errada, vamos dizer assim, né? A versão em português traduzida por fãs, né? Então, o mercado de quadrinhos está seguindo exatamente esse caminho. Eles estão tendo que gourmetizar o produto para ter algum tipo de atrativo. E isso gera um problema porque aí o consumo vai sendo cada vez mais de pessoas que já têm um emprego, já estão numa faixa etária mais, né? Tu não vai pegar o garoto de 8 anos, ele vai comprar um encadernado de R$100, sabe? É muito difícil dele fazer isso. Daí vem o desafio de a galera que tem interesse de vender o mais barato, agregar mais valor ao mais barato. Então, fazer uma assinatura mais interessante, sei lá... Criar um clube com as pessoas que estão envolvidas. Né? Ou ir numa linha, talvez, de personalização. Então, não vai ser a história que todo mundo vai receber, tu vai receber uma única para ti. Sei lá, sabe? Tô dando uma viajada na primeira coisa que apareceu na minha cabeça, mas esse estímulo da competitividade, para mim, é muito positivo, porque tu sobe a régua de todo mundo. A partir do momento que tu faz um livro com uma qualidade alta, tu vai subir a régua de todos os outros, não só os quadrinhos, todos os outros, de todos os outros consumos, todos os livros que tem na Amazon disponível digitalmente, todos. E eu acho isso muito interessante, assim, é algo muito louco que impacta em todo mundo. Porque isso desacomoda, né? Que é a questão. Quando eu comecei, como é que eu cheguei aqui? Quando eu fui pensando de como que eu poderia acessar as pessoas e convidar as pessoas a pensarem no seu desenvolvimento profissional. Quando eu tive uma aluna que me diz, que falar de carreira é um negócio chato. Foi algo que me doeu muito. Mas o que eu podia fazer? Ficar chorando em cima disso e ficar dizendo as pessoas hoje em dia são inquietas, são as pessoas não querem parar para pensar na vida, ou poder entender como que eu acesso essas pessoas que têm um comportamento diferente, porque realmente está tudo está mais disponível. E então é tu olhar para o mundo hoje com as questões que tem e, claro, que ao mesmo tempo convidar a pensar, porque quando as pessoas não estão lendo, nós também estamos tendo prejuízo. Tanto que hoje nós temos tem uma série de estudos que estão mostrando questões realmente de implicações na postura das pessoas de ficarem o tempo inteiro com o celular na mão, com o computador, então a questão da coluna, da cabeça. As pessoas estão com problema de sono, porque estão com problema na coluna, problema de sono. Então, nós temos aí algumas questões que são a área de sombra, porque é que nem uma árvore. A árvore tem a copa, mas ela tem a sombra. Só que se a gente for olhar, e esse é o convite, por isso que eu queria tanto aqui estar com vocês, para falar dessa temática, e é uma temática que está realmente inquietando muitas pessoas, que é como que a gente convive em paz. Como que a gente entende? Porque quando eu olho o momento presente, nós estamos vivendo as dores. Só que as pessoas esquecem as dores vividas no passado. Então parece que no passado tudo era perfeito. Então no passado nós tínhamos outras coisas, tanto que as pessoas morriam com 60 anos. Porque não se cuidavam, por exemplo, as pessoas não tomavam água, as pessoas dentro do ambiente de trabalho não tinham prazer, porque o trabalho era desassociado do prazer. Então, era realmente comando e controle, né? Toca, 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 toca. Então, são realidades diferentes que a gente dá. E aí eu acho que o que eu estou convidando aqui para a gente poder pensar é nisso. É como que a gente convive com essas diferenças, como que a gente pode tirar. Eu adorei quando tu disse, eu estou dando uma viajada aqui, né? A minha cabeça fica assim também. Que é como que a gente convive com essas diferenças, como que eu entendo que daqui a pouco vai ter alguém que vai preferir e vai querer ler, que vai querer olhar os detalhes, e que vai querer o livrinho, o livro de um jeito diferente. E como que eu convivo com alguém que quer uma experiência, que quer dar um pouco uma relação diferente com aquilo que ela está pegando na mão. Como é que a gente põe a cabeça para funcionar em relação a esses pontos. Uma curiosidade só, por que esse com o grampinho as pessoas não querem mais? Então, é isso que eu estava comentando, porque é muito...
é muito mais legal. As pessoas preferem esperar que a editora lance um encadernado grande, com uma lombada bonita no livro, para que tu coloque na estante. Essa lombada deixa um aspecto mais, sabe? Estético também. Hoje, exatamente, é muito uma questão estética. Mas o que a Natália disse deles tentarem agregar valor, tá aqui. Ó, tu pode ver, tem um verniz na capa. Tu me dissesse que os quadrinhos que tu estava acostumada tinham papel jornal. Esse aqui não tem papel jornal, isso aqui é um papel mais luxuoso. Eles colocaram um verniz super localizado. Mas eles estão... É muito legal, tipo, a gente tá conectando as coisas que tu Sim. comentou. Né? Às vezes tem a questão do colecionável também, então existe uma jornada e uma migração que parte das novas gerações, mas está indo muito para as outras também, no mercado de luxo, né? Que vai para a questão do sustentável, do durável, do colecionável, do que eu posso passar para os meus filhos, que os meus filhos vão poder passar para os netos. Então, acho que existe, na compra das coisas que ainda são físicas, né? Que, enfim, óbvio, sempre vai ter coisas físicas, obviamente. Mas tá tendo essa preocupação um pouco maior e acho que é uma questão de valores, assim. O dinheiro está valendo menos, fato. Então, a gente está querendo investir em coisas que façam cada vez mais sentido e que façam com que eu me sinta bem com o que eu estou consumindo, com a marca que eu estou consumindo, com a indústria que eu estou dando dinheiro, com tudo, sabe? Então, é tudo muito, muito multifatorial, tem muitas coisas por volta, assim, mas acho que existe essa questão também, olhando para a experiência, né? Olhando para mudanças de comportamento que pode impactar em diversas indústrias, né? E um outro tema... Fala, Eu só ia Vinícius. fazer um Claro. comentário que tu falou, já que sobre o impacto e a relação entre as gerações, né? Como essas gerações diferentes podem conviver, né? Como eu comentei, tem a geração do cara que quer o gibizinho com grampo e tem a do encadernado. Isso é uma tensão de fato. Existe sim no mercado de quadrinhos uma disputa sobre isso, sabe? A geração que só quer ler, eu só quero ler, eu não quero um encadernado grande, caro, eu só quero literalmente ter o prazer da leitura. E tem a tensão e essa tensão existe com o povo que não, eu quero bonito, eu posso pagar, eu quero que seja bonito, e qual o problema de ser bonito? E aí tem essa coisa, ok, mas enquanto tu tem o bonito, o barato não vai ser produzido. E aí o cara que quer só pagar barato, ele não vai poder pagar. Então existe sim essa tensão, é uma discussão constante nesse mercado isso, sabe? Dessas gerações diferentes. E esse eu acho que é um ponto que tu também, Natália, assim, que eu lembro que foi uma reflexão bem bacana, que é o quanto que a geração Z tem trazido essas questões dos aspectos éticos, dos aspectos da transparência, dos aspectos de uma preocupação com o mundo que está aí. Ah, e que esse também eu acho que é um outro tema que vem para a mesa, que dá um pouco alguns pontos, às vezes não eram vistos, não eram olhados, não eram analisados. Então eu consumia de determinada empresa, independente se essa empresa está fazendo certo ou errado, eu olhava só para o preço. E aí agora começa a vir uma lógica diferente, realmente, de poder estar se vendo qual é o propósito, a questão da transparência, a questão da ética. Eu acho que esse que foi um ponto também assim que tu me convidou a refletir sobre isso, em relação a essa geração, e que eu acho que muda também. E aí eu fiquei pensando como que se dá isso nas historinhas. Porque por exemplo, várias histórias hoje estão sendo reescritas, reeditadas. Porque lá pelas tantas, uma determinada história, ela trazia um pouco compromisso com o ambiente, né? Ela tinha um pouco algumas piadas que não são piadas corretas, assim, são piadas que um pouco facilitam as questões de bullying, o desrespeito. Então isso também deve estar acontecendo aí dentro das histórias. E esse foi um ponto também, assim, que é uma mudança que essa nova geração traz cada vez mais e que isso vai também pegando as demais gerações, vai entrando no mundo. Com certeza. Existe uma questão de diversidade muito grande, né? Então, eu acredito que assim como a geração Z, ela tentou, e com certeza todo mundo percebeu isso, de que a geração Z tentou botar todo mundo em caixinhas, definir todo mundo para que tudo e todos se sintam incluídos. E a geração alfa tem uma tendência no outro lado, de eu não preciso me definir, nem eu sei o que eu quero, nem eu sei me definir, então por que eu preciso escrever o meu gênero em alguma folha, sabe? Por que eu preciso dizer para alguém qual é a minha orientação sexual? Eu não sei, hoje pode ser uma, amanhã pode ser outra. Então, existe essa questão que a geração alfa está trazendo para a geração Z de muito mais fluidez,
Afinal, são crianças que estão nascendo em um ambiente muito mais seguro, né? Para elas, não olhando para aspectos de segurança mais clássicos, assim, mas os pais estão mais reflexivos sobre questões de sentimentos, elas estão mais livres para ser quem elas são, para fazer o que elas quiserem, né? Então, tem muito essa questão de diversidade que influencia nas mudanças que precisam acontecer. Mas mais do que isso, acho que cada vez mais a gente quer, mais do que ver mudanças acontecendo, a gente quer fazer parte das mudanças que estão acontecendo. O que inclui consumir coisas que fizeram mudanças, consumir marcas e empresas que estão de acordo com algum ativismo que eu tenha dentro de mim, que pode ser qualquer um, existem milhões de possibilidades, a gente defende aí cada pessoa de 2 a 3, a empresa não precisa também defender todas as causas, né? Também tem que ver o que faz mais sentido para ela, para ser coerente, né? Mas a gente está buscando por tudo isso e muito mais, né? Acho que vai nessa linha, assim. Eu tenho um ponto sobre isso. Nossa, foi muito bom ter trazido esse quadrinho aqui do Conan, que tem tudo a ver com o que tu está falando. Olha só, gente, o caso. Basicamente, tem essa questão da diferença entre gerações, né? De uma geração mais aberta ao diferente. Né? É uma tensão, na verdade, entre o individualismo e o coletivismo. Eu acho que isso pode sintetizar um pouco da minha fala. Mas então, esse Conan, tá? O Conan até 2022 era da Marvel. A Marvel, acho que foi entre 2015 e 2022, mais ou menos, ficou na Marvel. E a Marvel é a Disney. Então, existe um público que tem resistência de ver o Conan, que é um bárbaro, um guerreiro, viril, né? Um cara que, basicamente, todos os gibis, teoricamente, ele tem que pegar alguém. Enfim. Só que na Marvel, como é Disney, sei lá, tu não vai ver seios, não vai aparecer a nudez no quadrinho. Aí, o Conan, em 2022, a Marvel perdeu o interesse, ele abriu mão da licença. E aí, os próprios donos, entre aspas, do Conan, eles resolveram lançar o próprio quadrinho. Eles falaram, não, então a gente mesmo publica. Nós não vamos licenciar para ninguém, até para não ter ninguém nos limitando. Então, e essa limitação que eles estão querendo dizer é justamente, talvez, um cuidado maior com que a Disney vai ter com uma diversidade do que, enfim, o Conan até então não respeitaria, considerando, sei lá, nível de violência e tal. O ponto é, aqui, muita gente está mais interessada nesse Conan porque tem seios. Nossa, isso por quê? Porque não vai ter aquele pudor que teria na Disney, aquelas limitações. O Conan, talvez aqui, ele possa ser mais escroto e mais bárbaro do que ele poderia ser, né, dentro das regras que a sociedade impõe, que a Disney quer impor, que são as regras do nosso momento, vamos dizer assim. Então é curioso, tem essa tensão até nesse quadrinho. É que a tensão está aí, né? É. A tensão está na vida. E está exatamente nessas questões de possibilidades diferentes, porque o mundo vai se transformando, tu vai enxergando realidades diferentes. Muitas das palestras que eu faço, eu trago de que nós fomos ensinados, e esse é um ponto que a gente também conversou nos bastidores aqui, e acho que ainda nós fomos ensinados, mas acho que ainda as crianças de hoje ainda são um pouquinho ensinadas também assim, porque nós fomos ensinados a nadar em piscina. O que significa isso? Eu saio de um ponto bem determinado e eu nado na minha raia, que está bem definidinha. E eu tenho um ponto de chegada bem definido também. E a gente, de uma certa forma, a gente foi treinado com esta lógica. E aí que eu pergunto para as pessoas, só que assim, a lógica da vida é essa, não é essa. A lógica da vida é um oceano que tu não tem essas delimitações tão assim. E isso hoje começa a ficar realmente muito mais claro, que tu tem essas possibilidades, que tu tem e que cada vez que tu conversa com uma pessoa diferente, por isso que eu adoro conversar com pessoas jovens, eu adoro conversar com pessoas mais velhas do que eu, que são geração baby boomers, porque isso te dá uma riqueza de perspectivas, te dá uma riqueza disso, de visões diferentes, de possibilidades diferentes. Isso me faz crescer e faz com que eu possa perguntar, tá, mas quem sou eu? O que eu gosto, o que eu não gosto? Isso é tão libertador. É mesmo. E é o que tá todo mundo buscando, na verdade. É se sentir bem consigo mesmo, se sentir mais próximo do que tu quer ser. E acho que o mundo hoje ele nos traz, no geral, muita opção. Então, tem infinitas. Se tu quer consumir um produto hoje, tu vai ter infinitas possibilidades de marca, de cor, enfim. E tu tem muito acesso à informação, né? Então, por exemplo, dependendo de como
os editores do Conan hoje divulgaram isso, pode ter atraído muitas pessoas ou pode ter afastado pessoas que também para eles pode não fazer o sentido que tu consuma isso, sabe? A gente viu na NRF, e aí eu vou pegar esse gancho. A NRF é a Convenção Nacional dos Estados Unidos de Varejo. Então, é National Retail Federation. Eles fazem anualmente um evento que reúne pessoas do mundo inteiro para falar sobre as tendências de consumo, tendências do mundo de varejo. E estive presente nas 2 últimas edições. E na última edição a gente viu uma gestora da Crocs falando. Crocs é uma marca que perdeu muito valor ali em 2016, que eles bateram o martelo assim de isso não está fazendo sentido, a gente vai ter que tentar dar a volta por cima e tentar alguma outra estratégia, né? E a diretora da Crocs falou que nesse momento de virada de chave, eles pegaram todos os consumidores que ainda consumiam Crocs, não necessariamente compravam, mas que usavam Crocs, perguntaram para eles o que eles poderiam fazer. Então, não sei como eu posso fazer a minha marca se tornar relevante. E que surgiram umas sugestões muito loucas, assim, mas que eles resolveram, então tudo que as pessoas pedirem eu vou fazer, porque é elas que sabem como o meu produto tem qualidade, elas que gostam do meu produto, é elas que vão incentivar outras pessoas a comprar. E aí começaram a surgir umas coisas loucas. Então, seria legal uma parceria da Crocs com a McDonald's. E eles pensaram, bom, estranho, né? Mas bora fazer. Se tu for hoje lá no site da Crocs, tem mais de 60 collabs com outras empresas, marcas, famosos, artistas. NBA eles lançaram agora, no último mês. Então, foi uma maneira que eles acharam de se tornar interessante, né? De continuar sendo relevante. Deram super a volta por cima. E ela falou lá no palco, ainda tem gente que olha para Crocs e pensa, nunca? Não, é borracha, nada a ver. Eu não quero que as pessoas consumam, não estou interessado na audiência delas, estou interessado em quem consome. Então, foi um movimento que, óbvio, essa marca aproveitou muito bem, né? Não são todas que conseguem, mas acho que cada vez mais a gente vai afunilando, com mais opções, né? A gente vai afunilando os propósitos e as propostas de valor das empresas para ficar cada vez mais claro para um público cada vez mais específico, ao invés de ter aquela questão de monopólio, de ter uma marca que vai voar por muitos anos. Aí sim, a Shein, por exemplo, tá bombando faz uns 5, 6 anos, assim, no Brasil, né? Fora muito mais. Mas em algum momento talvez pare. E acho que a gente vai fazendo esses ciclos mais rápido e cada vez mais eu tenho que me identificar mais com o que eu estou consumindo, justamente por ter muitas opções, né? Então eu sei tudo de todas as marcas, eu vou escolher a que faz mais sentido para mim, né? Eu estava te ouvindo, me lembrando que até, e aí já fazer convidando vocês também, se não assistiram, quem está nos acompanhando hoje, poder assistir o nosso episódio que nós fizemos aqui com a pessoa do Nenhum de Nós, né? E que ele traz a questão ele dizendo o seguinte, a banda Nenhum de Nós, ela não fica preocupada de seguir a tendência X, Y, Z, né? Mas ela tem uma questão, ela tem um cuidado com o seu público. Né? Quem é realmente o meu público, quem é... E aí dentro desse público eu vou respeitando, porque se tu fica querendo agradar tudo a todos, tu te perde no meio do caminho. Eu acho que é disso que a gente está falando também, com quem que eu estou conversando. E óbvio, não significa que não vou mudar em nada, que eu não vou fazer, vou acompanhar, vou ter melhorias de som, vou ter. Mas existe uma questão também de poder compreender e conversar com quem são as pessoas que escutam, quem são os fãs, quem são. E com essas pessoas eu também vou me desenvolvendo, vou me trabalhando. É que tu tava com uma cara assim, muito. Eu tô fazendo várias reflexões aqui durante o papo, assim, sobre tudo que a Natália falou, sobre as empresas buscarem mais o nicho específico, né, de ser uma tendência, né, não ter mais essa questão do monopólio. É tudo exatamente assim que funciona o mercado que eu acompanho. Assim, é incrível, assim, tudo está dizendo. São coisas que eu acabei observando e aí tu tá basicamente confirmando tendências com uma parte mais técnica, né, um conhecimento. Mas é bem isso, assim, sabe? E essa questão que tu comentou, né? Das pessoas estarem cada vez mais interessadas em se sentir...
como é que tu falou, em ser e se sentir bem com o que você está consumindo, né? Virou tendência também nos quadrinhos. Tem uns, como rolou essa questão que eu falei do quadrinho ficar mais caro por conta do formato, tem editoras que levantam a bandeira que estou publicando quadrinho barato. Olha só que legal, como eu sou, sabe? Então, é muito isso, sabe? E claro, não que não seja bem-vinda essa iniciativa, mas também acaba servindo como marketing, né? Porque vai conversar com aquela geração que está interessada no produto mais barato, né? Mas, gente, assim, ó, os guris já me fizeram ali o sinal de que tem 3 minutos só pra gente terminar aqui. E só fazendo aqui o que eu falei da banda, do Nenhum de Nós, mas, na verdade, a fala, quem teve aqui junto foi o Sadi Homrich. O pessoal vem com esses sobrenomes, assim, que dá um nó, né? E foi o Sadi que trouxe essa fala aqui, que teve uma participação muito legal. Olha, esse episódio tá lindo, lindo, lindo. Daniel Escola contando a história dele. Enfim, mas, gente, para a gente poder fechar, o que vocês dariam como uma dica para as pessoas? Eu tenho pedido sempre assim de trazer uma dica para quem nos escuta aqui nessa questão do tema que nós estamos falando, que são os desafios geracionais. O que vocês deixariam como dica? Pode ser algum livro, pode ser um vídeo, pode ser um Um quadrinho. um quadrinho. Eu recomendo o quadrinho da Anne Frank, o Diário da Anne Frank em quadrinhos, mas acho que nesse tema geracional, assim, a dica que eu tenho, ela é mais de mindset mesmo. Eu diria para quem está nos ouvindo refletir e parar de tentar entender e focar em atender a demanda dos consumidores, a geração Z, a geração alfa, todas as outras. Então, parar de tentar definir, botar em caixinhas, vai ser cada vez mais difícil fazer isso. O nosso mundo está cada vez mais imprevisível. Então, óbvio, a gente sempre vai ter uma facilidade maior de definir o que já aconteceu, mas isso não vai te ajudar a fazer mais sucesso no futuro, a vender mais amanhã, a se sentir melhor consigo mesmo amanhã, a ter uma relação melhor com teus filhos, teus netos, teus avós amanhã. Então, eu iria nessa linha, assim, parar de tentar entender, definir, classificar, qualquer coisa nessa linha e ir para o atender mesmo, para ação, para conviver, para conversar, para, enfim, diminuir cada vez mais as barreiras. Acho que a gente só tem a ganhar com isso. Acho que o legal acho que da fala da Natália, também a tua, já que foi essa questão da pessoa não ter um preconceito quando, isso é da minha geração, isso é daquela geração, sabe? Quadrinhos tem todo tipo de publicação, então dá para surfar muito bem entre... tem muita gente que tem preconceito, não quero ler o quadrinho que está sendo publicado hoje em dia. Tem um monte de coisa boa. Como tem essa visão idealizada do passado, como se tudo no passado fosse excelente, quando na verdade não é. Né? Eu acho que quanto mais as pessoas abrirem a cabeça, se eu pudesse dar uma dica, melhor. Isso aí, né? Abertura, mindset de crescimento, escuta e realmente interesse genuíno por convivência. Pessoal, a gente vai ter que encerrar aqui. E eu fico com o coração partido, que eu fico aqui assim pensando, vendo tanto mais que nós poderíamos estar debatendo desse tema que é urgente. Eu diria que ele é um tema urgente. Esse foi o Mentes que Conectam, comigo, Jaqueline Mânica, que trouxe o tema Gerações Distintas, convivendo juntas. Quais os pontos positivos e quais os desafios? Com os convidados Natália Esquifino e o Vinícius Aguiar, e em parceria com a RDC TV. Esse programa fica por aqui, mas você também encontra no RDC Play, no YouTube, e todos os nossos episódios passados seguem lá. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigada. Obrigado pelo convite.